de um poderoso Deus pagão para um anjo caído nos olhos de Deus do cristianismo. Conheça um pouco a história sobre Lúcifer, o portador da luz. Como o portador da luz, reverenciado pelos romanos, tornou-se o sinônimo do mal nos tempos de hoje na sociedade cristã. Bom, para você entender, Lúcifer, no seu conto místico, seria o filho da deusa Aurora e também era uma divindade reverenciada pelos romanos pagãos. A partir do livro de Isaías, do capítulo 14, a sua imagem passa a ter uma pressão um pouco negativa durante o processo do cristianismo. Lembrando que o cristianismo, quando assume o poder, começa a deturpar todas as simbologias e todos os significados de um deus pagão, seja ele Lúcifer, seja ele Freia, ou ela Freia, ou então Asmodeus, seja o que for. O problema é que hoje em dia, na verdade, o Isaías não estava dizendo que o Lúcifer era uma divindade malévola, mas antigamente eles achavam que a estrela da manhã, como também era chamado, caía ao amanhecer, literalmente para eles. E com a queda de Nabucodonosor e com a volta dos hebreus na sua terra natal, o Isaías fez uma pequena comparação entre Nabucodonosor, que caiu dando espaço à volta dos hebreus, com a queda da estrela da manhã. Com a assumida do poder do cristianismo, houve essa deturpação e que todos acham que Lúcifer é o sinônimo do diabo na filosofia cristã. O Lúcifer também ele é reverenciado pelo luciferianismo, que não trata o Lúcifer como a figura diabólica da filosofia cristã. Na linguagem do luciferianismo, o Lúcifer nada mais é do que aquele que mostra a verdade e o aperfeiçoamento individual. O fundador do satanismo moderno, chamado Anton Szandor Lavey, também disse que o Lúcifer, não o Lúcifer na linguagem cristã, seria apenas um deus pagão e não essa criatura malévola e essa criatura perversa como é retratada aqui no Ocidente. Na magia, o Lúcifer também tem o seu sigilo e, para sua invocação, a vela branca representa a luz de Lúcifer. O Lúcifer no ritual, ele é mencionado para resolver problemas, questões, soluções e por aí afora. Então, até hoje, no caminho da mão esquerda, onde está o satanismo e o luciferianismo, e o caminho da mão direita, que está o cristianismo, há esse embate sobre a ideia de Lúcifer. É uma coisa muito interessante dizer que a Igreja Católica ela teve como objetivo diminuir o papel das divindades pagãs, porque para você ter poder, você precisa ter espaço. E para você ter espaço, você precisa marginalizar a imagem de determinadas figuras. Então, Lúcifer, que era muito reverenciado pelos romanos, que era muito venerado pelos romanos, e ironicamente é onde o cristianismo criou força. Então, para ter essa força, o cristianismo precisou marginalizar a imagem de Lúcifer ao máximo possível, sem escrúpulos e sem uma percepção ética, né? Então é uma coisa muito controversa, é uma coisa muito complicada, não complicada no sentido de que você não possa falar sobre o assunto, mas tem pessoas que não têm acesso a esta informação, vai negar e talvez pode agir de uma forma muito ortodoxa e até fundamentalista em relação à ideia do Lúcifer, à ideia do luciferianismo, né?
Bom, como eu disse, como aqui está no capítulo 14 do livro de Isaías, em referência a Lúcifer e a queda de Nabucodonosor. Abre aspas. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora, você foi lançado para a terra, você que uma vez derrubou as nações. Você disse em seu coração, subirei aos céus, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no mundo da congregação, nas alturas mais altas do monte Zafão. Subirei acima dos cumes das nuvens, me tornarei semelhante ao Altíssimo. Mas você é levado ao reino dos mortos, às profundezas do poço. Aqueles que te veem te encaram, eles ponderam seu destino. É este o homem que sacudiu a terra e fez os reinos estremecerem, o homem que fez do mundo um deserto, que derrubou suas cidades e não deixou seus cativos voltarem para casa? Fecha aspas. Então é isso. De forma alguma, o Isaías retrata o Lúcifer como um ser rebelde, um ser violento, um ser que queria derrubar o Deus da tradição cristã. Na verdade, ele fez uma mera comparação ao Estrela da Manhã, como assim foi chamado Lúcifer, com a queda do rei babilônico Nabucodonosor. Nabucodonosor, para quem não sabe, expulsou os hebreus da sua terra natal e eles retornaram com a derrubada do Nabucodonosor, né, e com quem facilitou a queda do Nabucodonosor foi o rei da Síria, Ciro II. Então, percebam que foi uma mera deturpação do cristianismo em relação a Lúcifer, né? Foi uma deturpação, a qual eu disse, para poder angariar poder e que cai entre nós. Se você fala de uma divindade monoteísta como é Deus, você precisa derrubar algumas divindades que também têm o mesmo nível, né? Existe também muita deturpação dentro do caminho da mão esquerda em relação ao Lúcifer. Alguns ocultistas, eu não digo que são todos, mas há alguns que são mal intencionados, que fazem comparações esquisitas, que por questões materiais, comerciais, tendem a usar a ideia de Lúcifer como uma coisa assim, vamos dizer, um místico acima do outro, né? Posso citar vários exemplos. A questão da chamada quimbanda luciferiana, ou a quimbanda, para quem não sabe, é uma religião afro, né? Então não tem como misturar a quimbanda com o luciferianismo. Por quê? Porque o luciferianismo tem a sua filosofia própria, né? E a quimbanda, que não é luciferiana, que isso é uma coisa recente e que até hoje muitos tentam explicar o que é uma coisa assim muito complicada de ser entendida, muito por aqueles que fundaram a chamada quimbanda luciferiana. Tem uns doidos que falam que a divindade africana, Exu, tem a ver com Lúcifer, mas não tem nada a ver, porque se você vê na história mística de Lúcifer, você entende que Lúcifer é um deus pagão, é o deus da luz, e o Exu não é um deus, na verdade, né? A concepção são espíritos que estão ali presentes na natureza, na tradição africana. Então, é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito doida, que eles mesmos não conseguem explicar o que realmente é. E outra coisa que é interessante, que muitos falam, é um detalhe, viu? O Lúcifer não é uma divindade de destruição, de magia de destruição, mas sim para resolver problemas. E muitas pessoas dizem o contrário. É uma coisa muito sensível, mas que exige um pouco de cuidado, certo? Então é isso. Como eu falei, é uma divindade pagã, venerada pelos romanos, né? E que para o luciferianismo é uma divindade cuja finalidade é resolver os problemas e iluminar os caminhos, né?
E o satanismo lá vem também adota essa mesma ideia, né? É uma divindade não ligada ao diabo, mas como disse Santo Lavey, é uma divindade ligada à solução de todos os problemas, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço e até já!